Pessoal, bora bater um papo sobre desidratação de lodo diet? Então, solta a vinheta. Olá a todos, olá a todas. Esse é o nosso canal da EcoClass, nosso programa Bate-Papo sobre saneamento. E aqui quem vos fala é o Dr. Fábio. Hoje eu convido você para revisitarmos um tema já abordado nos bate-papos anteriores, onde falamos sobre o tratamento da fase sólida em estações de tratamento de esgoto. A proposta hoje é abordarmos mais pormenorizadamente a última etapa, a desidratação do lodo. Vamos lá dar uma estudadinha, vamos ver as particularidades, vamos entender como ela funciona mais de perto? Meus amigos e minhas amigas, então vamos conversar sobre desidratação de lodo diet. Vamos fazer uma breve contextualização. Bom, nós vimos já em bate-papos anteriores quais são as etapas de tratamento de lodo gerado numa estação de tratamento de esgoto. Essas etapas envolvem o seu adensamento, a sua digestão e a sua desidratação. Na etapa do adensamento, o objetivo é reduzir volume, aumentar teor de sólidos, só que sem grandes imposições energéticas. A digestão do lodo ela é aplicada para alguns processos de tratamento cuja relação SV-ST ainda é muito alta. Nós ainda temos uma grande concentração de sólidos voláteis. E a digestão aeróbia ou anaeróbia tem por premissa a redução dessa matéria orgânica, a destruição de sólidos voláteis, a estabilização do lodo, para que, por fim, possamos chegar na desidratação, a última etapa do lodo, cujo objetivo principal é reduzir ao máximo possível o volume de lodo gerado, aumentar o máximo possível o teor de sólidos, isso para que, posteriormente, esse lodo desidratado possa ter a sua disposição final, seja o seu encaminhamento a um aterro sanitário ou aplicação na agricultura como biossólido. Bom, a desidratação do lodo, ela envolve, portanto, uma série de etapas que tem por objetivo retirar água do lodo. De uma forma bem geral, o lodo sanitário, a gente pode dizer que ele tem 95% de água e 5% de sólidos. E então, ele é uma matriz formada basicamente por matéria orgânica e inorgânica, imersa numa quantidade de água. Essa água presente no lodo sanitário, ela pode ter algumas particularidades. Bom, a chamada água livre é aquela água que está no entorno da partícula, que compreende provavelmente a maior parcela de água contida no lodo sanitário, cuja remoção requer baixo apelo energético. Uma sedimentação gravitacional, a gente consegue já remover boa parte dessa água livre. É o que conseguimos, por exemplo, na etapa de adensamento. Já a água de superfície as moléculas de água, elas estão mais próximas dos coloides, das partículas hidrofílicas do que compõem o lodo. Então, a sua remoção requer uma imposição de energia mecânica. Da mesma forma, a água de ligação, águas que estão entre esses flocos formados, aí é necessário mais energia ainda para a sua separação. Já as águas intersticiais, essas aí, elas são muito mais difíceis de serem removidas, elas estão incorporadas à partícula, ao coloide, ao floco do lodo. A sua remoção apenas é obtida quando nós temos mudança no estado físico, via congelamento ou evaporação. Enfim, de uma forma geral, a porcentagem de umidade presente no lodo vai depender muito do tipo de lodo e vai dar origem a uma característica física. Dessa forma, quando nós temos essa porcentagem de umidade de 75% a 100%, nós temos o lodo que acabou de ser gerado, um lodo com essa característica aqui. Já aqui na última linha dessa tabela, onde nós temos a porcentagem de umidade de 0 a 15%, indica que já removemos bastante desses três tipos de águas aqui, e nós temos o lodo já praticamente seco. O nosso objetivo não é chegar num tratamento de lodo, numa estação de tratamento de esgoto, não é chegar nesse estágio aqui, de lodo em pó fino, a não ser que tenhamos algum objetivo muito específico. A nossa intenção é chegar basicamente aqui, ó, nesse sólido duro, onde nós temos um teor de umidade de 40% a 65%, com uma fração de sólidos totais, de teor de sólidos, de 35% a 60%. Aqui já atingimos um estado de matéria onde o seu manuseio e a sua disposição acaba sendo muito facilitada.
Pois bem, os sistemas gravimétricos de desaguamento, aqueles que se baseiam sobretudo na ação da força gravitacional, na separação de fase sólida e líquida, conseguem produzir um teor de sólidos que varia aí dos seus 3 a 6%. Quando nós empregamos uma energia, seja ela química ou mecânica, nós conseguimos retirar mais água, até porque, como acabamos de ver, há algumas moléculas de água que estão mais intimamente ligadas às partículas sólidas no lodo. Então, o emprego energético consegue fazer com que esse teor de sólidos suba aí aos seus 25% e 35%. Dessa forma, a desidratação do lodo, que também pode ser chamado de desaguamento ou secagem, são processos que envolvem a aplicação de forças físicas e químicas para eliminar ou reduzir o máximo possível esse teor de umidade, para reduzir o volume. E por que eu quero reduzir o volume? Horas, porque quanto menor o volume, menos eu vou ter que pagar para transportar esse lodo para o seu destino final. Mais fácil vai ser o meu manejo desse lodo. Vejam, é muito mais fácil eu pegar tortas de lodo solidificadas do que remover esse lodo completamente líquido ou fluido. Se porventura esse lodo for aplicado na forma de biossólido na agricultura, a sua secagem facilita a eventual compostagem. Da mesma forma que, enquanto esse lodo estiver lá sendo acumulado na caçamba, antes de ser removido da estação de tratamento de esgoto, ele muito mais seco, ele elimina menos gases odoríferos, ele traz menos insetos, menos vetores. E num aterro sanitário, quando o lodo seco é adicionado, ele não provoca nenhum dano. Um lodo pastoso, ele pode provocar a colmatação da célula do aterro sanitário, e isso pode vir a colmatar a passagem do chorume, do lixiviado de aterro, e isso pode provocar sérios danos à estrutura. Por fim, caso o destino final desse lodo desidratado, desse lodo seco, desse lodo desaguado, seja a incineração, quanto mais seco, mais efetivo será essa queima. Enfim, a secagem do lodo é uma etapa que atende a prerrogativos de custos e de benefícios para as etapas subsequentes, que será a sua disposição final. Dessa forma, os processos que envolvem a secagem do lodo numa estação de tratamento de esgoto podem ser didaticamente divididos em dois grandes grupos: o desaguamento por processos naturais e o desaguamento por processos mecanizados. No desaguamento por processos naturais, nós conseguimos enxergar a sua aplicação principalmente quando há uma menor produção de lodo. Por quê? O lodo ele será seco de uma forma natural, então eu tenho que ter área disponível. Isso já implica que, além de eu não ter uma geração efetivamente grande de lodo, eu tenho que ter uma condição de área para a construção desse processo de secagem natural e condições climáticas favoráveis. Ou seja, não dá para eu aplicar um processo natural numa região cuja o índice pluviométrico o índice de chuvas é muito alto. A vantagem desse processo natural é que, além de oferecer uma secagem efetiva, nós vamos ver daqui a pouquinho, atingimos valores de teores de sólidos elevadíssimos, tem um baixo custo. Já do outro lado, o desaguamento por processos mecanizados, aqui ele é aplicado para estações de tratamento de esgoto, que acabam gerando grandes concentrações, grandes quantidades de lodo. E que, portanto, mesmo que haja área, nunca vai ser disponível, nunca vai ser o suficiente, dado a necessidade de área para a aplicação de processos naturais. Então, o desaguamento mecanizado ele é aplicado quando eu não tenho área disponível. Eu consigo também obter teores de sólidos excelentes, porém aqui nós temos custos envolvidos, custos energéticos e custos de insumos de produtos químicos. Bom, dentro do desaguamento por processos naturais, o leito de secagem, sem sombra de dúvidas, é o processo mais aplicado. Já no desaguamento por processos mecanizados, temos vários: centrífuga, filtro prensa de placas, prensa parafuso, tubos de geotêxtil, os bags, a prensa, filtro prensa, o belt press, enfim, há uma infinidade de equipamentos que o mercado nos oferece para esses desaguamentos mais energéticos. Nós não vamos ver todos, porque seria impossível. Eu escolhi uns dois aqui para a gente conversar, só para ilustrá-los. Mas antes, vamos começar por aquilo que, em tese, seria o mais simples, que são desaguamentos por processos naturais através do leito de secagem. Galera, o projeto, se eu quiser ter uma ideia de como dimensionar um leito de secagem, está tudo muito bonitinho lá na NBR 12.209.
lá eu tenho todo o arcabouço que me permite dimensionar um leito de secagem. Garanto a vocês que é algo muito simples. Esse leito de secagem é uma estrutura que envolve, digamos, dois fenômenos físicos para a secagem do lodo. Um é a própria percolação da água pelo meio filtrante que é construído na base do leito de secagem. Então, nós temos toda uma estrutura porosa para conter o máximo possível de partículas grosseiras, permitindo apenas que a água percole, sendo captada aqui no dreno e direcionada para o início do processo de tratamento. Geralmente lá no final do sistema preliminar, já que essa água que sai aqui, ela ainda contém conteúdos energéticos, ela tem matéria orgânica e que deve ser, portanto, tratada, né? Então, os fenômenos físicos que envolvem essa secagem natural do lodo envolvem a percolação do lodo e a sua evaporação pela incidência da radiação solar. Logo, esse lodo ele tem que estar estabilizado, porque aqui não haverá condições ou favorecimento para processos biológicos acontecerem. Por quê? Porque eu estou secando esse lodo. Na medida que eu estou secando, eu estou criando um ambiente adverso à população de micro-organismos. Então, esse lodo ele já tem que vir com uma concentração de voláteis muito baixa. Aqui ele vai ser apenas secado. E aqui a gente chega talvez na característica que o torna, digamos, mais complexa a sua operação e implementação. Os ciclos de operação. Galera, um ciclo de operação que começa com a descarga do lodo fluido e com a sua retirada do lodo seco pode variar de 18 a 25 dias. Vai variar muito de como esse lodo foi condicionado, de como o seu leito foi construído e das condições climáticas oferecidas no local. Então, imagina, você tem de 18 a 25 dias com um leito preenchido. Então, você tem que ter as células de leitos de secagem à disposição para atender à demanda de produção de lodo do seu processo de tratamento de esgoto. É por isso que o leito de secagem ele é impensável para estações de tratamento de esgoto de médio ou grande porte. Nós não teríamos área suficiente para construirmos vários leitos de secagem para receber esse lodo. Por isso, o leito de secagem ele é aplicado para pequenas estações. Enfim, o leito de secagem ele produz um teor de sólidos da ordem de 40%. Vejam bem, 40% é algo fantástico. Dentro dessas prerrogativas, dessas premissas, dessas limitações, é possível, com um leito de secagem com baixíssimo custo, termos uma desidratação eficaz do lodo. Bom, olha só aqui que bonitinho, o lodo seco e o operador ele removendo esse lodo. Esse lodo ele pode ser removido de uma forma manual, o próprio operador vai lá, isso dá um trabalho gigantesco, mas também é possível colocarmos aqui dentro equipamentos, máquinas, para remover esse lodo. Isso é possível. É possível também prevermos a cobertura desse lodo, desse leito de secagem, para evitar interferências de ordem climática. De repente, seu lodo está quase começando a secar e desaba aí um pé d'água em cima do seu leito de secagem e molha tudo, e vai tudo para o brejo, literalmente. Então, essas coberturas, elas são eficazes tanto para auxiliar nessa proteção da secagem do lodo, como também acabam influenciando nas condições ambientais aqui internas para a secagem. De forma que quando você vai dimensionar, você tem diferenças de quando esse leito de secagem é coberto ou não. Galera, hoje nós temos também blocos drenantes, porque vejam, em geral, aqui ó, são tijolinhos que nós colocamos nessa base do leito de secagem. Aqui para baixo nós temos o meio filtrante, geralmente formado por britas de diferentes granulometrias, até chegar lá no poço de drenagem. Mas nós temos também agora blocos drenantes de PAD, e que suportam, inclusive, não só o peso de um operador, como também de máquinas aqui dentro. Eles são bem interessantes, eles permitem essa filtragem do lodo, permitindo que apenas a água perclore por ele e retendo muito bem o lodo seco. É uma excelente alternativa hoje em dia. Tá? Bom, se de um lado nós temos esse processo cujas forças da natureza interagem e nos auxiliam nessa secagem do lodo, do outro lado nós temos a tecnologia a serviço da secagem do lodo. Nós temos os processos mecanizados. Bom, os processos mecanizados eles têm um ponto em comum em todos eles, independente do arcabouço tecnológico empregado.
É necessário que o lodo, a ser seco, esteja preparado, esteja numa condição, numa característica que favoreça o seu desaguamento. Logo, quando nós temos um processo mecanizado, é indispensável que esse lodo ele seja condicionado quimicamente. Então, é necessário uma etapa prévia do condicionamento químico, justamente para transformarmos esse lodo adensado ou lodo digerido num lodo apropriado para o seu deságue mecanizado. Como que a gente faz esse condicionamento? É possível aplicarmos polímeros, coagulantes metálicos, como o cloreto férrico ou sulfato de alumínio, cal hidratada ou geocálcio. Quando nós pensamos no condicionamento químico, a ideia é aplicarmos a essa matriz o mesmo princípio que é aplicado quando tratamos a água bruta numa estação de tratamento de água, mediante a aplicação de coagulantes. O que nós queremos é favorecer a desestabilização elétrica dos colóides presentes no lodo para favorecer a sua aglutinação, já que esses colóides eletricamente estabilizados, eles se repelem naturalmente, então a intervenção através de um condicionamento químico favorecerá a sua atração, a sua agregação, o aumento desse floco, a própria expulsão da água que mantém-se entre esses flocos e a facilitação da drenagem, do deságue mecânico desse lodo condicionado. Em geral, de uma forma assim muito didática, através da avaliação dos estudos acadêmicos e do que a literatura e o mundo real tem para nos oferecer, quando nós aplicamos sais metálicos, as dosagens típicas variam de 100 a 250 quilos por tonelada de sólidos secos, e quando aplicamos polímeros, de 5 a 15 quilos de polímero por tonelada de sólido seco. A aplicação de coagulantes, a aplicação de polímeros ou a aplicação de apenas cal hidratada ou gel cálcio é muito em função do tipo de equipamento que você vai utilizar e do delineamento, da concepção do processo de desidratação que será realizado. Tá? Então, não existe uma fórmula mágica, existe um acerto, um arranjo de rotas para atingir o ápice, o objetivo que é favorecer o deságue mecânico. Bom, dessa forma, os polímeros, hoje em dia, eles acabam sendo um dos produtos mais empregados, dada a sua versatilidade de opções e o resultado final ser interessante. E mais, como vocês viram agora há pouquinho, ele demanda um menor consumo. Isso não quer dizer um menor custo, mas o menor consumo de 5 a 15 quilos de polímero por tonelada de sólido seco é muito menor do que de 100 a 200 quilos de coagulante por sólido seco. Então, isso facilita demais toda a logística de compra de produtos, de estocagem de produtos, de manuseio de produtos. Assim, eu consigo otimizar o meu processo, eu consigo ter uma melhor gestão do meu processo. Bom, isso faz com que o polímero, hoje em dia, ele tenha uma grande aplicação no deságue do lodo. Como que ele funciona? No primeiro momento, esse polímero ele vai interagir com a partícula coloidal desestabilizada. No segundo momento, esse polímero que interage com a superfície de uma partícula desestabilizada, ele começa a interagir com outras partes da sua cadeia, interagem com outras superfícies de outras partículas desestabilizadas. Logo, nós teremos o agrupamento dessas partículas desestabilizadas ao longo dos chamados sítio-ativos das cadeias poliméricas, formando o lodo, o floco do lodo. Assim, a escolha do polímero é fundamental para melhorar esse desaguamento. Por quê? Eu preciso que esse polímero ele tenha uma boa interação com a superfície do meu colóide desestabilizado. Eu preciso que o meu polímero ele interaja bem com a minha partícula. E também, novamente, aí não há uma regra, não há uma fórmula mágica. Existe realmente a investigação técnica, a investigação prática. Eu tenho que proceder a ensaios de jar test com esse meu lodo para avaliar qual tipo de polímero se aplica melhor ao lodo da minha estação de tratamento de esgoto. Né? Se é um polímero catiônico, aniônico, não iônico, de alto ou baixo peso molecular. E mesmo dentro dos polímeros catiônicos, nós temos diversas marcas aí, cada uma com as suas qualidades. Então, o ensaio de jar test, ou mesmo um ensaio num Becker, é necessário eu avaliar
os diferentes tipos de polímero e também a dosagem que eu tenho que aplicar. A dosagem a ser aplicada, ela é fundamental, assim como o tipo de polímero é fundamental na melhoria do desaguamento que vai acontecer na sequência, a dosagem, ela também, porque se essa dosagem for insuficiente, eu não consigo a formação efetiva dos flocos maiores. Então, meu desaguamento vai ser prejudicado. Se essa dosagem for excessiva, esse polímero aplicado em excesso, ele vai causar danos ao processo, ele vai ficar incrustado na máquina, também prejudicando o desaguamento. Então, é necessário que eu consiga determinar tanto a melhor dosagem quanto o melhor tipo de polímero. E também a aplicação, o momento em que eu vou aplicar. Hoje em dia, bons equipamentos, eles já são pensados justamente nesses pontos de aplicação, para que tenha um gradiente de velocidade adequado à melhor mistura do polímero ao lodo, ao lodo que está entrando no condicionamento químico. Se isso não existe, se meu equipamento ele é obsoleto, ele está meio que ultrapassado, eu tenho que fazer alguma intervenção, entender como que ele funciona para identificar o melhor ponto de mistura. Eu preciso que esse ponto de mistura seja efetivo no contato do polímero aplicado com o lodo que entra no condicionamento. Em geral, que a experiência mostra, galera, é que o polímero catiônico sempre vai oferecer melhores resultados, até porque as partículas coloidais presentes no lodo tendem a ter uma carga negativa. Mas isso não impede que eu teste outros tipos de polímero. O que importa é que não dá para eu perguntar para o vizinho qual que é o polímero que ele está usando e simplesmente aplicar na minha estação de tratamento de esgoto. Pode dar muito certo, como pode dar mais ou menos certo, como pode dar muito errado. Eu tenho que realmente investigar e determinar qual é o meu melhor polímero e qual é a melhor dosagem. Olha só aqui, ó, quando tudo corre bem, nós temos aqui uma imagem cedida pela AMC Química e a AM Ambiental, que trabalha justamente com polímeros. Quando a dosagem é muito bem feita, a gente vê no jar teste a agregação das partículas e já fica muito visual a separação do sólido do líquido. Vejam, imagina só vocês que aqui a água ela está muito mais misturada às partículas coloidais presentes no lodo. Aqui, essas partículas coloidais se agrupam e vão empurrando a água para fora. Concordam, meus caros e minhas caras, que vai ser muito mais fácil eu desaguar esse lodo aqui, onde a água já está, boa parte dela já foi separada, a introdução energética aqui para arrancar o restante de água, tanto do ponto de vista mecânico, do ponto de vista físico, propriamente dito, é muito mais fácil, é muito menor a quantidade de energia do que se eu tivesse que fazer isso com esse lodo mais agrupado entre a partícula e a fase líquida. Então, é fundamental que o condicionamento químico do lodo ele seja feito muito bem. E, além de eu determinar o meu melhor polímero, além de eu determinar a minha melhor dosagem, além de eu determinar o melhor ponto de dosagem, eu preciso ter a certeza de que esse polímero ele foi preparado adequadamente. Se eu preparar a solução de polímero de uma forma equivocada, a minha concentração não será a que eu desejava e o efeito no continuamento não será o que eu desejava. Então, hoje, novamente, fazendo uso do que o mercado tem para nos oferecer, nós temos excelentes equipamentos para preparar o polímero. Temos marcas aí renomadas que fazem isso com qualidade, mas, de qualquer maneira, é necessário alguns cuidados. Então, por exemplo, se eu estiver usando um polímero, seja ele um polímero em pó, ou seja ele em emulsão, quando eu for aplicar ao equipamento, eu tenho que tomar muito cuidado na quantidade que eu vou colocar aqui. Essa quantidade tem que ser de acordo com a concentração que eu desejo produzir e ela tem que ser, esse polímero tem que ser adicionado aos poucos, devagar, com todo o cuidado, evitar que ele fique preso nas paredes daqui da boca de introdução. A água também tem que ser colocada com muita cautela para que o equipamento promova aqui dentro a aplicação de alto gradiente de velocidade. Eu tenho que ter uma mistura aqui da ordem aí do, sei lá, 600, 800 RPM. É necessário que haja uma mistura muito efetiva. Por quê? Esse polímero, seja ele em pó ou em emulsão, primeiro, o que é um polímero?
Polímero é uma repetição de uma cadeia de uma molécula orgânica. No caso aqui, se é um polímero sintético, vai ser a acrilamida. Então imagina que uma molécula de acrilamida, ela é grudada e repetida N vezes. Todo esse caminho aqui, ó, são moléculas de acrilamida que estão polimerizadas, aproximadas uma a uma. Só que esse polímero, essa cadeia gigantesca, ela está agrupada. Esses pontozinhos positivos estão só ilustrando os sítios ativos, aonde promoverão a interação com a superfície dos coloides. Está vendo que está tudo muito juntinho? Está tudo muito próximo? Dessa forma, eu teria muita dificuldade de, por exemplo, fazer uso desse sítio ativo, porque a partícula coloidal poderia não chegar aqui. Então, eu perderia esse sítio ativo, eu perderia a efetividade da ação do meu polímero. Logo, eu preciso aplicar esse alto gradiente de velocidade para abrir a cadeia polimérica. Olha só, quando eu abro a cadeia polimérica, eu exponho à fase líquida todos os sítios ativos. Eu preparo uma solução de um polímero que está apto a interagir lá no condicionamento do lodo com as partículas coloidais do lodo, interagindo com sua superfície, e assim agrupando essas partículas menores e formando no final uma partícula maior. Então, é muito importante que todas essas etapas precedentes sejam muito bem delineadas e conduzidas. Pessoal, não dá para de manhã um operador ou uma operadora ter um procedimento e no turno da tarde, no turno da noite, termos outro procedimento. Grande fonte de erros ou de problemas operacionais na linha do lodo, de tratamento do lodo, estão associados justamente a desvios de operação. Vamos construir juntos, com todos os operadores, um manual, um procedimento operacional padrão de como proceder na preparação do polímero, na sua aplicação. Porque, galera, a desidratação do lodo é uma etapa, assim, digamos, técnica, conceitual, mas artesanal. Técnica conceitual, porque eu tenho todo um arcabouço teórico, eu tenho todo um procedimento a ser aplicado, mas que depende demais da experiência, da vida do operador e da operadora para olhar para o lodo condicionado, para olhar para a torta de lodo gerada e entender se o processo está bom ou não. É necessário uma experiência de vida na operação para que haja a intervenção no ajuste fino desse processo. Logo, operadores que estão aí no início da sua vida de tratamento de esgoto, eles necessitam, no mínimo, de ter um procedimento operacional padronizado para eles seguir e o acesso a operadores mais vividos, com mais experiência, para transmitirem a ele esse aprendizado oral, aquilo que eu não consigo passar para vocês aqui na aula, que é aquilo que é a vivência, que é só o campo, só mostrando ali ao vivo, em loco, que a gente consegue no dia a dia ensinar. Então é muito importante esse nível de interação. Por quê? Se a gente comete pequenos equívocos ao longo de todo esse processo, sabe o que vai acontecer? O nosso processo mecanizado pode ser o melhor equipamento, a melhor centrífuga, o melhor filtro prensa. Eu não terei um bom desaguamento. Ok? Bom, então, processos mecanizados demandam o condicionamento químico do lodo para ajustar as suas características para melhorar essa secagem, tá certo? Agora, vamos ver aqui um exemplo de equipamento empregado no desaguamento de lodo, a centrífuga, que também pode ser chamado de decanter centrífuga. Nas centrífugas, a separação das fases sólido e água acontece mediante a aplicação de força centrífuga. É uma máquina de lavar roupa centrifugando, porém, centrifugando com uma força de 500 a 3.000 vezes superior à força da gravidade. Galera, o lodo lá dentro, se ele sofrer de labirintite, ele está lascado, porque ele vai gerar numa velocidade tão grande, ele vai ser espremido nas telas de contenção de uma forma tão violenta, que é por isso que a gente consegue permitir que a água passe por essa tela e o lodo não. Logo, quando a gente fala que o lodo ele tem que estar muito bem preparado para ser aplicado no processo mecanizado, é porque a gente entende, melhor dizendo, que há alguns detalhes que acabam sendo importantes, que o equipamento mecânico precisa. Então, além desse lodo estar condicionado,
Esse lodo, para ir para uma centrífuga, o que é o ideal? É que ele já esteja com uma concentração de sólidos em suspensão voláteis muito baixa, que seja um lodo. Quando a gente fala um lodo mineralizado, parece até que o lodo ele tem 80% de sólidos fixos e 20% de voláteis. Não. Na verdade, a gente está falando de um lodo, sei lá, com 60%, 70% de mineralização, né? Ainda tem muito orgânico. Mas quando a gente fala de um lodo mineralizado, de um lodo estabilizado, é que a gente conseguiu reduzir a concentração de sólidos voláteis. Quanto melhor for essa estabilização do lodo, quanto mais eu conseguir estabilizar o lodo, quanto menos organicamente o lodo estiver, melhor vai ser o desempenho da centrífuga. A vantagem da centrífuga é que ela demanda pouca área, ela é pequena, só que ela tem um alto consumo energético e, galera, um altíssimo consumo de água. Tenha um ponto de água ali fácil, porque vai beber muita água o processo. Porém, se todo esse caminho for bem feito, olha só, a gente consegue aqui com um lodo misto, que é um lodo primário mais o lodo secundário, a gente consegue chegar aí a até 32% de teor de sólidos. E ela, como de uma forma geral, independentemente do tipo de lodo que é trabalhado, ela oferece uma captura de sólido de 95%. Isso é muito alto, muito alto. Com uma dosagem de polielettrólito que varia aí dos seus 2 a 10 gramas de polímero por quilo de sólidos, né? Lembrando que isso aqui, não usem isso para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Usem esses valores aqui como referencial para vocês investigarem lá no ensaio de jar test qual é a dosagem ideal para aplicar no seu processo, hein? E olha aqui ela, que bacaninha. Então, essa aqui é a centrífuga, aqui dentro tem a rosca que vai gerar uma velocidade altíssima, provocando essa força centrífuga. Então, a fotinho dela aqui em real. Nós temos a aplicação do polímero e do lodo. Alguns equipamentos possuem uma parte amontante que atua como um condicionamento do lodo. Então, algumas centrífugas, a gente tem a centrífuga e o condicionamento de lodo, tudo no equipamento só, o que acaba favorecendo até tanto a operação, como otimizando espaço, né? Tornando-a mais compacta ainda. Então, veja, esse aqui é um exemplo, onde eu tenho a aplicação do polímero e do lodo junto, condicionamento do lodo, a centrifugação do lodo, a torta saindo, e aqui o clarificado, a água extraída do lodo. Bom, o filtro prensa de placas, quando eu comecei a vida no saneamento, isso há quase 30 anos atrás, o filtro prensa de placas era o equipamento de desaguamento de lodo mais empregado nas estações de tratamento de esgoto. Decanter centrífuga ainda era um equipamento que estava tentando seu lugar no mundo do saneamento. Nada vencia o filtro prensa de placas, e no segundo lugar tinha aí um belt press, um filtro prensa de esteira. Mas o filtro prensa de placas dominou o mercado durante muito tempo. E ele funciona com um ciclo de operação que compreende o enchimento, a filtração sob máxima pressão e a descarga de torta. Só que, digamos que o seu ciclo de operação ele é mais curto do que um ciclo de operação de uma centrífuga. Ele apresenta uma alta captura de sólidos e o seu clarificado acaba saindo perfeitamente clarificado mesmo, né? Ó, vejam só, a gente consegue aqui um teor de sólidos até um pouco superior ao obtido na centrífuga. Nesse antigamente, quando eu era pequeno lá em Barbacena, onde o filtro prensa de placas era o bam, 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 o polímero, ele também não era uma coisa muito bem vista, não. Não porque não funcionava, mas porque era caro. O polímero ainda é muito caro. Isso há 3 décadas atrás, o mercado nacional de polímero ainda era muito incipiente. Então, o que se fazia? Se usava e abusava do condicionamento químico com coagulantes. Então, cloreto férrico e cal hidratada eram os produtos químicos sempre utilizados. O polímero ele era aplicado como um plus, um alguinho a mais para dar uma melhor liga. Mas o condicionamento químico ele era majoritariamente feito com cloreto férrico, com coagulante e um alcalinizante para ajuste de pH e melhor coagulação. Hoje, o filtro prensa de placas ele pode ter o seu condicionamento químico também apenas com o polímero, tal qual a gente viu na centrífuga. Olha só como que ele funciona. Então,
Aqui nós temos as placas. Essas placas, elas têm ranhuras que permitem a saída a drenagem do clarificado, que sai aqui, ó, por essas torneirinhas. Cada placa é revestida por uma manta filtrante. Essa manta, que parece uma camisa que veste cada uma dessas placas, elas têm aberturas de poro que variam de acordo com aquilo que eu quero reter. Então, a gramatura dessas malhas é em função do projeto do desaguamento de lodo, de como eu vou conseguir condicionar esse lodo, do meu tipo de lodo. Quer dizer, é algo também a ser investigado e aplicado, porque eu posso ter uma abertura maior ou menor dessa gramatura, dessa malha que veste essas placas. Então, eu visto cada uma dessas placas com essa camisa. O número de placas também é função de projeto. E aí eu aplico aqui, ó, com uma prensa. Tá vendo aqui, ó, é um cabeçote que hidraulicamente vem vindo e começa a comprimir, espremer isso aqui, aplicar uma imensa pressão. Todas essas placas estarão hermeticamente encostadas uma à outra. E aí, quando isso estiver pronto, eu vou aplicar o lodo condicionado, que vai estar aqui sob imagina, uma bomba introduzindo sob pressão esse lodo num ambiente já altamente pressionado. O que vai acontecer? A água, ou o que passar por essa gramatura dessas camisas, vão ser coletados nesses canaizinhos e vai sair aqui o clarificado. E a torta vai ficar sendo formada entre essas placas. Então, olha só, nós temos aqui o filtro prensa no início do processo. Aqui ele está enchendo de lodo, aplicação de máxima pressão, deixa um tempo, e experiência própria, galera, tem que deixar um tempo. Por quê? Mesmo sob a aplicação dessa máxima pressão, demora um pouquinho para essa água poder fisicamente sair. Né? A pressão, digamos que quando eu interrompo o processo, eu paro de aplicar, eu não solto o êmbolo, eu tenho que esperar haver um equilíbrio de pressão, ou seja, eu tenho que esperar que essa pressão saia. Como que ela vai sair? Quando ela passar pela membrana, por essa camisa, e ir embora aqui pelas canaletas, seja com clarificado, ou seja só a pressão saindo normalmente. Eu tenho que deixar secar tudo isso muito bem. Por quê? Logo na sequência, quando isso acontecer, eu vou soltar a pressão. O êmbolo que está aqui pressionando tudo isso vai vir para trás. E essas placas vão se afastar. Experiência própria. Se isso não estiver bem feito, quando você apertar o botãozinho e esse êmbolo voltar, tu vai tomar um banho de lodo gostoso, vai espirrar lodo fluidizado ainda na tua cara, você vai ficar pretinho. E não é legal, hein? Posso garantir a vocês. Se você não fizer isso e esperar direitinho a secagem, quando você abrir, olha só o que vai acontecer. Você vai dar um totozinho aqui, ó, e vai sair essas placas de torta sequinha, bonitinho, com teor de sólido de 40%, prontinho, prontinho para ter o seu destino final. E aí, bom, como eu prometi para vocês, trazer aqui um exemplo bem didático de dimensionamento de uma centrífuga. Quais serão os nossos dados de entrada? Nós teremos uma ET com uma vazão de 3.456 metros cúbicos por dia, uma concentração de DQO do nosso esgoto de 900 gramas por metro cúbico, 900 miligramas por litro. Dessa forma, a carga de DQO vai ser de 3.110 quilos por dia. O fator sólidos totais DQO, esse 0,8 aqui, ele é um dado a ser adotado, um dado de literatura, que é uma relação de quanto de sólidos eu tenho estimado com base na DQO do meu esgoto. Então, eu posso usar 0,6, 0,7, 0,8, eu escolhi aqui o 0,8. Logo, com base nesse fator de relação sólidos e DQO, a carga de sólidos totais estimada será 2.488 quilos por dia. Então, o que eu fiz aqui? Eu apenas apliquei esse fator na carga de DQO e obtive essa carga de sólidos. Essa aqui é uma carga de sólidos que eu tenho estimado com base na carga de DQO que vai entrar na minha estação de tratamento de esgoto. Isso aqui tem esse fator, galera, é o tal do ΔX, a produção de células mediante a oferta de substrato. Bom, quais serão as características de lodo, as minhas premissas? O teor de sólidos de entrada na minha centrífuga será de 2%. Ou seja, eu estou sendo bem cauteloso, jogando para baixo, né, em termos do lodo que vai sair do meu adensador, só 2%. A densidade também, 1.020 quilos por metro cúbico, dados de literatura, eu não preciso medir a densidade. O teor de sólidos que eu quero que saia da minha centrífuga é de 20%. Veja que eu estou sendo aqui bem conservador mesmo.
Densidade de saída é sempre um pouquinho maior do que a densidade de entrada, mas isso acaba, no final das contas, no frigir dos ovos, não traz grandes diferenças, ok? A minha centrífuga, portanto, vai ter um índice de captura de 95% e meu tempo de operação será de 8 horas por dia. Tá? Trabalho 8 horas por dia, bonitinho e tá bom demais. O condicionamento químico será feito mediante a aplicação de polímero catiônico em pó. A concentração da minha solução vai ser 0,2%. E a aplicação do meu polímero, a dosagem de polímero, vai ser 8 quilos para cada 1.000 quilos de sólidos secos. Portanto, a carga do meu polímero essa dosagem vezes a carga de sólidos que eu terei disponível para o condicionamento. Então, 8 vezes 2.488, 19,20 quilos por dia de polímero. Isso é o que eu tenho estimado a usar. Estimado, não esqueça que a gente vai ter sempre um ajustezinho fino. A vazão de polímero eu tenho mediante essa carga de polímero dividido a sua concentração. Então, a vazão de polímero aplicada na minha centrífuga será de 10 metros cúbicos por dia, levando em conta meu tempo de operação, 1,2, 1.244, vamos ser bem exato, tá? 1.244 litros por hora. Então, essas aqui são as minhas premissas de entradas na minha centrífuga. Agora, como que eu vou fazer para calcular a saída? Eu vou deixar aqui para vocês bonitinho, depois, se vocês quiserem dar uma olhada, né, vai para lá e vem para cá no vídeo, o equacionamento de cada uma dessas variáveis que a gente vai ver daqui a pouquinho de saída, tá? Só para facilitar a vida e a gente poder vir aqui direto para essa tela. Então, aqui eu tenho a minha centrífuga. Eu vou ter de vazão de lodo de entrada 122 metros cúbicos por dia. Isso por dia. Só que em termos de operação, 8 horas por dia, 15 metros cúbicos por hora, ok? Vai entrar de lodo aqui. Esses números aqui, esses valores, eu obtive usando aquele equacionamento que eu deixei para vocês no slide anterior, e eu estou aqui fazendo gesto como se vocês estivessem me vendo. Bom, essa vazão de lodo implica numa massa de sólidos do lodo, mais a carga do polímero, hein, galera? Isso tudo vai estar entrando aqui na minha centrífuga. Bom, minha centrífuga vai funcionar. E o que eu vou ter de saída? Uma vazão de lodo de saída de 11 metros cúbicos por dia. Por operação, por período de operação, 1,4 metros cúbicos por hora. Galera, essa vazão de lodo ela vai ter uma carga de 2.383 quilos por dia. A carga em termos de torta, 12 toneladas por dia. Então, com essas premissas, essa minha centrífuga ela vai me produzir 12 toneladas de torta seca por dia. No outro extremo, eu vou ter uma vazão de clarificado gerado de 121 metros cúbicos por dia ou 15 metros cúbicos por hora. Como eu tenho aí um teor de captura de 95%, a minha carga de sólidos presente aqui nesse clarificado será de 125 quilos por dia. Se tudo correu bem, se meu polímero é o melhor, se a preparação do polímero foi adequada, se a dosagem do polímero aqui foi aplicado corretamente, se o condicionamento do meu lodo foi bem feito, eu terei toda essa captura de sólidos e o meu clarificado vai ter um teor de sólidos de 0,1%. Ou seja, eu posso retornar ele para o final do preliminar, que ele não estará impactando em termos de sólidos no meu reator. Galera, isso é muito importante, tá? Por quê? Esse clarificado, ele não pode ser descartado. Ele tem dois caminhos a ser seguido. Ou ele vai para o final do preliminar, ou ele vai direto para o decantador. É por isso que eu preciso monitorar esse clarificado, porque ele vai incidir no meu processo de tratamento. Eu não posso colocar muito sólido lá, meu clarificado, ele não pode estar com teor de sólidos alto, porque isso significa eu estar colocando mais lodo, mais sólidos no meu sistema, que vai impactar aqui, ó, na vazão de lodo de entrada. Ele tem que ser um clarificado mesmo. Eu tenho que ter muita atenção na dosagem de polímero, porque se essa dosagem for em excesso, esse polímero em excesso pode sair aqui também. Enfim, todos esses cuidados têm que ser levados em conta. Aonde eu vou retornar esse clarificado para o meu processo e as características desse clarificado. Laboratório, galera, análise de teor de sólidos da minha torta seca, análise de sólidos em suspensão do meu clarificado. Monitoramento, essa é a palavra. Se tudo estiver bem monitorado, eu terei um lodo muito bem seco aqui com 20% de teor de sólidos, passível de ser encaminhado até para um aterro sanitário. Agora, como que eu faço para gastar dinheiro
com esse transporte. Esse aqui é um lodo que veio de uma centrífuga mesmo, está aqui numa caçamba, inclusive uma caçamba com cobertura, né, para proteger de chuvas e coisa e tal, né? Qual é o OPEX de transporte? Vamos supor um valor hipotético, e isso aqui é puramente hipotético, eu não fiz nenhuma pesquisa de valor não, hein, galera? Vamos colocar em R$ 70 o transporte desse lodo. Eu posso contratar esse transporte de duas maneiras. Vai depender, é claro, da empresa, né? Por exemplo, eu posso avaliar o meu custo com base na vazão de lodo. Então, eu gero 11 metros cúbicos por dia. Se, levando em conta aqui esses R$ 70, por dia eu vou gastar R$ 772. Por ano, 270, quase R$ 278 mil, se o contrato que eu fizer for com base na vazão do lodo, ou seja, pensando na vazão gerada de lodo. Agora, se o meu contrato for feito pesando essa torta, né, com base na torta seca já, eu tenho a produção de 12 toneladas por dia, e aí o meu custo final vai ser um pouquinho maior, R$ 300 mil por ano. Então vejam que há uma diferença de R$ 30 mil quase, de como eu faço essa contratação para o OPEX de transporte. Por isso é muito importante a gente fazer uma pesquisa no mercado e ver de que maneira a gente consegue equacionar, porque, galera, a gente está falando de muita grana. Grana o suficiente para fazer com que a desidratação do lodo numa estação de tratamento de esgoto seja uma etapa que funciona não em função do processo de tratamento de esgoto, mas sim em função desses custos, fazendo com que a operação tenha que retirar menos lodo para que o custo seja diminuído. E aí, quando a gente tira menos lodo do que deveria, tudo vai para a cucuia, todo o processo desanda. Então, se eu consigo otimizar esse custo, eu consigo conduzir a minha operação sem que ela seja forçada a adulterar o processo para minimizar o impacto aqui no OPEX de transporte de lodo seco. Daí a necessidade de ter o quê? Um bom equipamento, um bom condicionamento do lodo, uma boa operação. Tudo isso junto, tudo isso misturado, galera, faz com que eu consiga me despedir de vocês com a consciência tranquila de ter entregue aí um conteúdo que acredito que vai ajudar vocês no norte para entender melhor a desidratação do lodo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam compartilhar, espero que vocês possam dar o seu joinha. Tudo isso é muito importante para a gente convencer o robozinho do Google a nos entendermos relevantes. Siga-nos em nossas redes sociais. Estamos aí com cursos, estamos aí com esse conteúdo para oferecer para vocês e queremos que vocês estejam conosco. É muito importante a presença de vocês junto a nós. Vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo bate-papo. Até lá e se cuidem!